bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Fico feliz que você tenha voltado para a nossa segunda aula e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o racismo científico. Antes de falar do racismo científico, vale a pena recapitularmos alguns pontos da nossa primeira aula. Na nossa primeira aula, nós vimos um pouco do início do racismo, principalmente o início do pensamento grego e do pensamento romano. Vimos também que Aristóteles pregava a ideia da escravidão natural e que, na visão dele, todos os que não eram gregos estavam sujeitos à escravidão natural e as pessoas que eram sujeitas à escravidão natural teriam um corpo forte e uma alma de escravo. Por essa razão, na visão de Aristóteles, essas pessoas elas não estavam aptas a governar, mas estavam aptas a serem governados por alguém que, no caso em questão, seria os gregos. Nós vimos também um pouquinho de como os muçulmanos viam essas questões sobre racismo. Vimos também lá o papel do califa, que fez 3 coisas muito importantes para o Império Muçulmano, que foi instituir o árabe como língua oficial do Império, organizou todo o serviço postal do Império Árabe e também criou a Casa da Moeda, que veio depois a fazer, né, o primeiro conjunto de moedas árabes. E por fim, nós vimos ali um pouquinho de alguns estereótipos de como eles viam os negros e outros povos. Nós vimos, por exemplo, que Cristóvão Colombo, quando chega à América, ele relata, né, junto com Américo Vespúcio, que os índios norte-americanos eram canibais, que possuíam hábitos estranhos. Vimos também que eles consideravam que os negros africanos não eram pessoas muito confiáveis, e vimos também que eles tinham algum preconceito contra os asiáticos, principalmente contra os indianos. Vimos também que os gregos e romanos eles tinham muito respeito por alguns povos, mas consideravam outros bizarros. Tinham muito respeito pelo Império Egípcio, porém consideravam o povo egípcio um povo bizarro devido às suas crenças e suas divindades. Do mesmo jeito que eles consideravam os indianos promíscuos e consideravam eles também bizarros por cultuar vacas e macacos. E por fim, nós vimos um pouco das alegorias que existia na época, principalmente com os negros, e relatamos também aqui o caso do Jalofo, né? O Jalofo e o rei Dom João II, no qual Jalofo, príncipe de Senegal, é expulso da sua nação, vai até Portugal, se declara servo, se declara vassalo do rei de Portugal, se torna cavaleiro, se converte ao cristianismo, é um negro de posses, é um negro numa posição hierárquica importante dentro da África, mas mesmo assim Jalofo é assassinado a sangue frio por um dos capitães de Dom João II, e a justificativa do capitão é que Jalofo era um negro não confiável. Então nós vimos que essas questões de cor de pele, elas sempre existiram na sociedade. E agora nós vamos falar um pouquinho do racismo científico. Uma coisa que nós temos que observar dentro do racismo científico é que ele não nasce na Segunda Guerra Mundial. E por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas acham que essas questões do racismo científico, elas se originam no início dos anos de 1900. Porém, essa não é verdade. É claro que quando Hitler assume o poder na Alemanha e Mussolini assume o poder na Itália, essas questões relacionadas ao racismo científico, elas ficam muito mais evidentes. Porém, nós estamos falando aqui de ideias que já existiam há muito tempo antes dessas duas pessoas assumirem os seus respectivos poderes em seus países. Nós estamos falando aqui de um racismo científico que se inicia por volta do ano de 1700. Tá? Mais precisamente por volta de 1735, com um homem chamado Carlos Linneu, que nós vamos chamar aqui apenas de Linneu. Tá? Linneu nasce em 1707
e morre em 1778, tá? Linneu foi um botânico, foi um zoólogo, foi um médico e foi o criador da nomenclatura binomial e da classificação científica. Então, Linneu é um importante nome dentro da biologia e dentro dos estudos de uma forma geral. Além de se dedicar a várias áreas do conhecimento, como nós vimos aqui, a botânica, a zoologia, era médico, ele cria a nomenclatura binominal. Ademais, o Linneu ele foi um dos fundadores da Academia Real de Ciência da Suécia. Além disso, o Linneu participou também do desenvolvimento da escala Celsius. Essa escala que nós fazemos medição de temperatura em graus Celsius, essa escala Celsius, Linneu participou da sua elaboração. Então ele possui uma importância muito grande dentro da história da ciência como um todo. Além disso, personalidades muito importantes da ciência, principalmente das ciências humanas, teceram alguns comentários sobre Linneu. O primeiro deles foi Jean-Jacques Rousseau, famoso estudioso social que escreveu uma obra muito conhecida chamada O Contrato Social. Jean-Jacques Rousseau disse o seguinte, que não conhecia nenhum homem como Linneu, nem maior do que Linneu. Além disso, o escritor alemão Goethe também escreveu algo sobre Linneu. Goethe disse o seguinte, além de Shakespeare e Spinoza, não conheço ninguém entre os que já não se encontram entre nós que tenha influenciado mais o mundo do que Linneu. Então, essas foram as palavras de Goethe, conhecido aí escritor, principalmente pela sua obra Sofrimentos do Jovem Werther. Então, nós vemos que Linneu possui um papel importante na história da ciência moderna e muitos admiradores, entre eles Jean-Jacques Rousseau e Goethe. Em 1535, como eu disse, o racismo científico tem uma gênese aí com Linneu, neste ano de 1735. Neste ano, ele lança, então, um livro intitulado Sistema Naturae. E neste livro, Sistema Natural, Linneu faz o seguinte, ele organiza os seres vivos em classes. Nesta obra, Linneu classifica os seres vivos em 3 reinos, Animalia, que seria o reino dos animais, a Vegetalia, que seria o reino dos vegetais, e a Mineralia, que seria o reino dos minerais. Então, Linneu, neste livro, em 1735, faz a classificação das espécies em reino animal, reino vegetal e reino mineral. Além disso, Linneu faz algumas classificações do homem europeu, do homem americano, do homem asiático, do homem africano, e classifica também o homem em selvagem e homem monstruoso. Francisco Bittencourt ele vai trazer para nós algumas ideias de Linneu. No livro Racismos, que já foi citado na aula anterior, traz o seguinte, que Linneu classificou o homem em sua obra da seguinte forma, em 4 categorias. A primeira delas era o homem europeu. E como se definia o homem europeu? O homem europeu era branco. Porém, se nós formos observar a nossa aula anterior, nós podemos chegar à conclusão que essa classificação de homem branco para o homem europeu, ela não faz sentido, principalmente em 1735, porque já era de conhecimento geral de que a Europa sofreu muitas invasões de diversos povos, e não só de povos brancos. Apesar de tribos germânicas terem invadido principalmente algumas regiões dominadas pelo Império Romano, existia uma diversidade étnica muito grande na Europa. E isso nós estamos falando de muito tempo antes de Linneu. No final da nossa primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre as questões das navegações, a partir de 1500, que já analisavam várias etnias e já descreviam que muitos povos existiam, e que não eram somente aqueles povos que eram classificados até então. Então, quando Linneu, em 1735, na sua obra Sistema Natural, traz a classificação de que o homem europeu é exclusivamente branco, isso deve ficar com um asterisco. Então, com muitas invasões que muitas partes da Europa sofreram, houve
de modo inevitável, mistura de etnias. E por essa razão, o homem europeu não poderia ser classificado exclusivamente como branco. A segunda classificação que Linneu traz é para o homem americano. E ele define o homem americano como sendo um homem vermelho. Assim como Colombo e Américo Vespúcio narram quando chegam aqui, chegam na América, de que os nativos daquele local eles possuíam um tom de pele avermelhado. Por essa razão, então, Linneu classifica que todo homem que possui um tom de pele avermelhado, ele vai ser considerado um americano. Além disso, ele também classifica os asiáticos como sendo escuros. E o africano era definido como negro. Tá? Essas são as classificações de Linneu. Tá? Um ponto curioso é que Linneu fez algo diferente dos pensadores anteriores, que nós vimos na nossa aula anterior. O que Linneu fez de diferente? Linneu não fez descrições, ele não realizou justificativas de suas escolhas. Ele simplesmente montou os grupos, classificando o europeu como branco, o americano como vermelho, o asiático como escuro e o africano como negro, e simplesmente acabou aí. Ele não realizou explicações, ele não realizou justificativas, diferente de muitos pensadores e de alguns pensadores que nós vimos na aula anterior. Linneu também traz a ideia de homem monstruoso e homem selvagem era classificado como quadrúpede e mudo. E por outro lado, o homem monstruoso, ele possuía variações conforme o clima e o ar. Lembra de alguma coisa? Exatamente. Romanos e gregos na nossa primeira aula que também faziam classificações dos povos com base no ar e no clima, trazendo aquela ideia das variações ambientais. Quem nascia nas montanhas eram selvagens e tudo mais, e quem nascia nas planícies era um povo sofisticado e urbanizado. Então Linneu retoma algumas ideias de muitos e muitos séculos antes dele na sua teoria, em uma das edições do seu livro. Com isso, Linneu ele se aproxima muito desse pensamento grego, e na segunda, terceira, quarta edição do seu livro, ele começa a tecer características. Ele descreve como são as pessoas e começa a dizer o seguinte, que o lugar afeta diretamente qualidades físicas, morais, psíquicas das pessoas. Então Linneu partilhava dessa ideia de que o lugar que a pessoa nasce vai dizer muito de quem ela será, psicologicamente, fisicamente e até moralmente. E aí começam todos os problemas, porque Linneu começa, então, de modo científico, ou uma pseudociência, a classificar o ser humano criando algo que nós vamos chamar de estereótipos. Por essa razão, nas próximas edições da sua obra Sistema Natural, Linneu começa a tecer críticas, realizar descrições e principalmente a criar estereótipos para cada um dos grupos que ele criou. Nós podemos ver então que nas próximas edições do seu livro deixa de citar simplesmente que o europeu é branco e passa a dizer o seguinte, que o europeu era pálido, musculoso, inventivo, possuía cabelos amarelos ou castanhos sedosos, olhos azuis, eram ágeis e eram regulados pela lei e pelo bom costume. Nota o seguinte, que Linneu ele começa com uma característica um pouco assim para o europeu, falando que ele era pálido, mas depois ele começa a encher a bola do europeu, dizendo que os europeus eram musculosos, possuem cabelos amarelos, cabelos sedosos, olhos azuis, eram ágeis e possuíam inteligência elevada, porque ele cita o inventivo. Ele em nenhum momento ele fala que o europeu ele é mais inteligente que os demais, mas ele simplesmente diz o seguinte, o europeu era inventivo e basta. Para isso, ele também traz o seguinte, de que o europeu ele era regulado pelos bons costumes e pelas leis. Por sua vez, o americano ele tinha cor de cobre, então ele já não usa mais o termo avermelhado, mas ele usa cor de cobre, cabelos pretos, escuros, também possuíam cabelos grossos, alguns lisos,
narinas largas, barba rala, eram livres e regulados por costumes. Os asiáticos passaram então de ser escuros e possuíam cabelos pretos, assim como os americanos, olhos escuros, eram severos, muito orgulhosos e ambiciosos, usavam roupas largas e eram governados pela opinião. Como será que os africanos eram, hein? Vamos ver agora. Os africanos, eles eram frios, indiferentes, porém descontrolados e descontraídos. Tinham cabelos pretos e encrespados, nariz chato e lábios grossos. Agora começa os elogios. Os negros eram indolentes e negligentes, além de serem regidos pelo capricho. Então nós observamos essas diferenças. Enquanto na primeira edição do livro Linneu traz simplesmente que o europeu era branco, que o americano era vermelho, que o asiático era escuro e que o africano era negro, na segunda edição ele já muda. Ele começa a tecer aqui essa teoria ambiental novamente, puxando lá do passado essas ideias que eram dos gregos e romanos e trazendo para si essas observações. Notemos aqui que nessa segunda edição do livro, sim, ele traz algumas características, o que nós vamos chamar então de estereótipos, como eu disse. E ele faz algo além do que os gregos e os romanos fizeram, e até mesmo que os muçulmanos. Por quê? Porque os romanos, os gregos e os muçulmanos, eles se restringiram a criar estereótipos físicos e estereótipos mentais. Linneu, ele traz o estereótipo político. Linneu não se contenta então apenas em atacar os povos apenas nas questões físicas e mentais. Ele quer algo a mais e começa a atacar também as crenças políticas. Começa a atacar tudo que regula uma sociedade, que é o direito e são as políticas. Por essa razão, Linneu traz que o europeu ele vai ser regido pela lei e pelos costumes. Os americanos vão ser regulados apenas pelos costumes. E vale lembrar aqui que essa ideia de regulação de costumes é porque a América é colonizada, passa a ser civilizada muito depois do que a Europa, é claro, e por essa razão, muitas das leis que regem a sociedade americana, elas são oriundas do costume. Se nós pegarmos, por exemplo, hoje, a Constituição americana, ela é minúscula, ela possui poucos artigos, artigos esses que regulam basicamente o que uma sociedade precisa. Porém, existe muito ainda essas questões de utilização do costume para regular muitas questões de direito. Porém, quando Linneu passa então a observar os asiáticos e os africanos, nós temos uma mudança, porque os asiáticos eles são considerados orgulhosos e passam a ser regidos e controlados pela própria opinião, ou seja, eles não estão preocupados se existe um regramento jurídico, se existem leis para isso, o que importa é a sua opinião, e em contrapartida, os africanos eles são regidos pelos seus próprios caprichos. Então, a Linneu não se contenta em colocar estereótipos físicos e mentais e começa então a criar estereótipos políticos. É a primeira vez que se tem assim, de modo público e amplo, a criação de estereótipos físicos, mentais e estereótipos políticos. Nosso segundo cientista é Georges Louis Leclerc, conhecido também como Conde de Buffon. O Conde de Buffon, em 1749, ele lança a primeira edição de um livro chamado A História Natural. Esse livro ele possuía 44 volumes e ele terminou de ser publicado em 1789. Nesse livro, Buffon teceu uma crítica muito dura ao trabalho de Linneu, o seu antecessor. E qual crítica era ela? Segundo Buffon, era muito importante entender o impacto que o clima, a alimentação, os hábitos e a migração tinha sobre o homem. Então Buffon
entendia que a preocupação maior tinha que ser essa, e não realizar classificações apenas assim ao vento. Então essa era a crítica principal de Buffon ao trabalho de Linneu. Além disso, ele se mostrava muito preocupado com alguns fatores, como o clima e a alimentação podiam interferir nisso, né? E fica aqui um adentro, que é a sugestão de uma leitura. Salvo engano, é uma leitura e também deve ter um vídeo, tá? Se tiver um vídeo, eu vou deixar na descrição, tá, desse vídeo, tanto o link do vídeo, como o link para o artigo escrito de uma neurocientista brasileira chamada Suzana Herculano, que ela escreveu como que a alimentação e como principalmente o ato de cozinhar os alimentos contribuiu para o desenvolvimento cognitivo do homem. É muito interessante essas ideias da Suzana Herculano e você vai poder acessar elas no link. E Buffon, lá em 1749, ele tinha também essas preocupações de entender como que os hábitos alimentares afetavam o desenvolvimento humano. Além disso, ele realizou algumas divisões que Buffon organizou. É importante nós observarmos uma coisa. Do mesmo modo que ele teceu uma crítica a Linneu por fazer classificações, nós também temos que tecer uma crítica sobre Buffon. Porque Buffon, no mesmo instante que ele aponta o dedo para Linneu, ele também comete os mesmos erros. Primeiro, na sua obra, ele faz uma classificação, ou melhor, ele aponta algumas características que, na visão dele, de alguns povos. O primeiro deles são os povos do norte e do ártico, que ele vai nomear no livro dele como povos setentrionais. O que ele menciona sobre esses povos? Para eles são os lapões e os esquimós, e eles são considerados selvagens. Além disso, Buffon classificavam ele como baixos, entroncados, de pele escura e diversos níveis de deformidade. Em algumas partes da obra, ele menciona que essas deformidades elas estão relacionadas aos hábitos alimentares e ao clima do norte e ali da região do Ártico. Então, para ele, os esquimós eram baixos e tinham diversas deformidades devido ao clima e devido aos hábitos alimentares. Uma coisa que nós temos que observar é que Buffon ele diz que esses povos eles possuem pele escura. Pele escura. E o que isso quer dizer para nós? Ele também, com esse entendimento, ele vem para bater de frente com alguns questionamentos que o Linneu trazia e que os povos europeus possuíam, que era de que os negros eles tinham pele escura por causa do sol. E Buffon traz então aqui que os povos do Ártico e do Norte eles tinham também a pele escura. Porém, fica claro que as questões ambientais e alimentares, na visão de Buffon, interferem nos povos do Ártico com essas deformidades. Uma segunda classificação, um segundo povo que ele menciona, são os tártaros. Para ele, os tártaros eles tinham uma configuração física e psicológica diferente dos mongols, mesmo estando em uma latitude parecida. Ou seja, mesmo estando em clima parecido, eles possuem uma configuração física e psicológica diferente. Ele menciona que os tártaros eram vagabundos, ladrões, pequenos, barba rala e sem religião, além de serem um povo escravista. Ademais, os mongols, que foram os conquistadores da China, eles eram considerados o oposto dos tártaros. Buffon mencionou que os mongols eram mais civilizados e melhores no que tange as características físicas, psíquicas e morais do que os tártaros. Mas é claro que ele não ficou apenas aí, né? Ele teceu também algumas observações sobre outros povos. Para Buffon, por exemplo, os indianos eram muito parecidos com os europeus, possuindo apenas algumas características diferentes. A primeira característica é a cor da pele, que Buffon traz que os indianos eram muito mais escuros que os europeus. Além disso, alguns costumes. Além disso,
Ele também mencionava que os indianos eram promíscuos. E é claro que não podemos deixar aqui, não podemos deixar de mencionar que Buffon também teceu algumas ideias sobre os negros e sobre os americanos. Para Buffon, especialmente o negro era afetado pelo clima. Então, se você lembra, instantes atrás eu disse que, por exemplo, os povos do norte e do Ártico, eles possuíam a pele escura, segundo Buffon, e que isso não seria efeito do clima. Porém, quando ele vai falar do negro, aí a história muda. O clima é responsável pela cor da pele. Buffon também mencionava os negros da Oceania, dizendo que na Oceania a justificativa para existirem negros era a mesma, o excesso de sol. Porém, nas ideias dele e de muitos outros pseudocientistas da época, os negros da Oceania possuíam características melhores do que os negros africanos. Além disso, Buffon também falou um pouquinho sobre os americanos. Para Buffon, os americanos eles eram limitados no que se refere à variedade étnica, além de não possuírem muitos negros quando comparado a outros povos. Uma coisa muito interessante é que um desses pseudocientistas, dois deles, um chamado Cornelius de Paul e Reinald, eles consideravam os americanos medíocres. E aí vem algo muito interessante que Benjamin Franklin, ele mesmo, o inventor, Benjamin Franklin, ele fez. Né? Vou contar rapidinho essa história do Benjamin Franklin para vocês, tá? O Benjamin Franklin, ele foi escolhido para ser embaixador dos Estados Unidos da América na França. E quando ele foi para lá, ele foi convidado pela alta sociedade francesa para um jantar. E nesse jantar estavam esses dois pseudocientistas aí, o Paul e o Reinald. Papo vai, papo vem, chegam então a algumas discussões sobre essas teorias raciais na época. Esses dois cientistas estavam lá, ou melhor, pseudocientistas, o Paul e o Reinald. E em uma dessas conversas, deixaram escapar de que os americanos eles possuíam alguns defeitos degenerativos. Foi então que Benjamin Franklin, com a sua sagacidade, pediu que eles fizessem uma coisa. Ele pediu para que todos se levantassem na mesa. Como ele pediu, todo mundo se levantou. E o que ficou claro foi que os americanos que estavam presentes eram maiores do que os europeus. Nesse momento, todo mundo riu. E com esse gesto, o Benjamin Franklin disse para eles que não tinha nada de degenerativo na América, em especial nos Estados Unidos. Então, é uma historinha aí curta, mostrando como o Benjamin Franklin fez para dar um cala-te-boca nesse pessoal aí. Voltando a falar de Buffon, é interessante observar que ele se dedicou também a fazer um estudo um pouco mais detalhado. Ele foi um dos poucos cientistas da época que não condenou a miscigenação. Ele achava isso interessante e principalmente ele considerava isso importante para a evolução. Tanto que o seu trabalho é importante que dois grandes nomes dessas teorias evolutivas, Lamarck e Darwin, utilizaram muito dos trabalhos de Buffon para embasar suas teorias. Ele também se dedicou a fazer um estudo dos albinos. Porém, como não é Natal, ele também criou estereótipos para os negros. Buffon mencionava que os negros eram mal cheirosos, dissimulados, feios, estúpidos e supersticiosos. Ele também dizia que os chineses, por sua vez, eram indolentes e dependentes. Os tártaros eram ferozes e selvagens, os indianos eram promíscuos e bizarros devido à sua religião. Os russos eram brutais, sem coragem e possuíam maus modos. Porém, eles se tornaram civilizados e começaram a ter um interesse maior pela arte e pela ciência. Buffon ele também se dedicou a falar um pouquinho dos judeus. Tá? Buffon mencionava que os judeus se adaptavam a diferentes climas e que isso era uma característica marcante e muito importante dentro desse povo, essa adaptação que eles tinham em diversos climas.
sendo que apenas os judeus portugueses mantinham uma cor escura e que os outros judeus, principalmente os alemães, eles possuíam uma cor branca. Por fim, Buffon ele considerava o branco a cor primordial da natureza. E por essa razão, os europeus eram considerados maravilhosos na visão dele, porque se o branco é a cor primordial da natureza e os europeus são brancos, automaticamente os europeus são melhores. Em contrapartida, quanto mais escura for a cor, menos primordial, menos importante ela é para a natureza. Por essa razão, os negros, eu não preciso dizer mais nada. E agora chegamos em Petrus Camper. Petrus Camper ele nasce em 1722 na Holanda, morre em 1789. O Camper ele possui sim a sua importância para dentro da ciência, não vou negar isso. Ele possui alguns estudos relacionados à anatomia comparada e também possui estudos relevantes dentro do ângulo facial. Além disso, ele partilhava de algumas ideias do Buffon, inclusive tornando essas ideias um pouco mais complexas. Principalmente as primeiras ideias de Buffon, que mencionavam que deveria ser analisados os efeitos da migração, do clima e da alimentação sobre o desenvolvimento de cada um dos povos. Camper mencionava que isso era importante, mas que outros fatores influenciavam todo esse desenvolvimento. Segundo Camper, por exemplo, além da alimentação, do clima e da migração, a educação deveria ser levada em consideração nesse desenvolvimento. Além disso, as guerras também, as doenças, o comércio, as navegações e as colonizações. Tudo isso, segundo Camper, eram fatores determinantes para analisar o desenvolvimento dos povos. Porém, além de ter essas ideias que alguns podem considerar interessantes, Camper era um inventor. Né? Ele era médico, zoólogo, jogava nas 11. Mas ele também era inventor. E em um dos seus inventos era uma máquina que fazia a medição de crânios. Segundo ele, a máquina foi criada para facilitar os seus estudos sobre ângulo facial. Porém, ele começa a utilizar essa máquina de medição de crânios de um modo muito errado. Um dos maiores problemas que nós verificamos, e que eu verifiquei no estudo sobre racismo, para fazer esse minicurso e também para elaborar o meu projeto de mestrado, é que sempre dentro da sociedade vão existir pessoas que não se contentam com a posição que elas têm e precisam de algum jeito ou de outro menosprezar, pisar em outras pessoas para se sentirem grandes. E é exatamente isso que nós percebemos nas pessoas que possuem essas atitudes racistas. E com Camper não foi diferente. Camper utilizou todo o seu conhecimento dentro da anatomia, da zoologia e da medicina e cria então essa máquina de medir crânios que, como eu disse, foi criada principalmente para contribuir para os estudos de análise facial, de ângulo facial. Só que o que acontece? O Camper, ele pega o crânio de um europeu, de um mongol e de um africano e compara esses crânios com crânios de 2 macacos. Nós não sabemos quem eram essas pessoas que o crânio foi analisado, se elas tinham alguma deformidade, a idade dessas pessoas, nós não sabemos como isso foi feito. A única informação que temos é que ele pega o crânio de um mongol, de um europeu e de um africano e compara com os de 2 macacos. O resultado foi que o crânio do negro era muito parecido com os ângulos obtidos da medição do crânio dos macacos. Por essa razão, Camper concluiu de que os negros eram inferiores aos europeus e aos mongols, porque o crânio do negro era parecido com o do macaco. Essa era a justificativa para ele, e com essa medição, Camper chega à conclusão, na dele, é claro, de que os europeus eram superiores, tanto superiores aos mongols, quanto eram superiores também aos negros africanos. Além disso, Camper ele traz algo
muito estranho. Ele não se contentou em comparar o crânio dos negros com o crânio dos macacos. Não foi suficiente isso para ele. Por isso, ele resolveu tecer uma nova comparação, novamente uma comparação de ângulo facial. Dessa vez não foi com o macaco. Dessa vez, ele pegou o padrão de beleza da época, que eram as estátuas gregas. Verificou que a distância dos olhos das estátuas eram diferentes da distância dos olhos dos negros. Por essa razão, os negros eram inferiores, porque as medições da distância dos olhos do negro não batia com a da estátua grega. A circunferência do crânio também não era a mesma. E segundo ele, o fato do negro não corresponder ao padrão de beleza grega o tornava inferior. Então, este era o padrão de ciência que o Camper utilizou para determinar quem era melhor e quem era pior. Né? Apenas essa comparação de melhor e pior já é ruim, mas você dizer que determinado grupo étnico é inferior comparado a uma estátua, isso é deprimente, para não dizer outra coisa. Então, este foi Camper. Chegamos agora a Blumenbach, que nasceu em 1752 e morreu em 1840. O Blumenbach era um alemão muito conhecido, antropólogo e zoólogo, que ficou conhecido por fazer a classificação do ser humano em raças. Ele foi o primeiro a fazer essa classificação em raças e depois outros vieram depois dele também tecendo essas classificações. Blumenbach, ele teceu críticas fortes sobre o trabalho de Linneu e dos seus antecessores, e o Blumenbach também ele era contra a ideia dos poligenistas. O que os poligenistas defendiam? Os poligenistas defendiam que o ser humano possuía diversas linhagens de criação. E o Blumenbach ele não acreditava nisso. O Blumenbach defendia a unidade humana. E até que essas ideias dos poligenistas elas nem são utilizadas hoje em dia, porque depois que se soube mapear e analisar o DNA, o genoma humano, percebeu que os humanos eles possuem um DNA quase que idêntico. Por isso, essas ideias poligenistas de que existem linhagens diferentes para a criação do homem, essas ideias elas vêm caindo por terra. E Blumenbach foi o primeiro a tecer críticas sobre essas ideias e defender a unidade da espécie humana. Além disso, o Blumenbach defendia também a capacidade de qualquer ser humano em aperfeiçoar as suas capacidades. Ademais, Blumenbach apresentou semelhanças entre povos de diferentes regiões do mundo. Então ele disse que o europeu possuía traços idênticos aos africanos, que possuíam traços semelhantes aos chineses, aos indianos, aos americanos. Então Blumenbach trouxe essa ideia de unidade de espécie e que todos os seres humanos possuem coisas em comum. O Blumenbach, em um dos seus tratados, ele realiza uma nova classificação dos povos. Ele classifica os povos em 5 grupos diferentes. No primeiro grupo encontram-se os europeus, os norte-americanos, os norte-africanos, os asiáticos ocidentais. No segundo grupo estão os povos da Groenlândia, os esquimós, os asiáticos orientais, ali da China, da Coreia e da Indochina, e os siberianos, com os tártaros, os mongols e os japoneses. O terceiro grupo, criado por Blumenbach, corresponde aos africanos subsaarianos. O quarto grupo são os americanos e o último grupo corresponde aos povos das ilhas de Sunda, Molusca, Filipinas e arquipélagos do Pacífico. Então foi essa divisão que Blumenbach criou em um de seus tratados. Porém, como eu disse anteriormente, nem tudo é Natal, e como nem tudo é Natal, Blumenbach ele também criou estereótipos. Como que eram esses estereótipos? O Blumenbach disse que os asiáticos, por exemplo, eles possuíam pele acastanhada, pálpebras
estreitas e cabelo ralo. Os africanos, por sua vez, segundo Blumenbach, eram negros, musculosos, possuíam um maxilar superior proeminente, lábios grossos, nariz arrebitado e cabelo encaracolado. Os americanos, no estereótipo criado por Blumenbach, possuíam pele cor de cobre, cabelo preto e corpo magro. E os chineses possuíam uma língua monossilábica, e aí perceba que lá atrás nós vimos criação de estereótipos, depois físicos e mentais, criação de estereótipos políticos, e agora nós temos uma outra modalidade de estereótipo, o estereótipo linguístico. Blumenbach é o primeiro a citar essas questões e criar um estereótipo linguístico com os chineses, que ele menciona que possuíam a língua monossilábica, eram depravados e eram infiéis de espírito. Para terminar sobre o Blumenbach, nós temos que observar uma coisa, que ele passa a utilizar também o padrão estético. Então ele passa a classificar os povos pelo padrão de beleza. Além disso, ele diz que a mistura das raças faz com que elas comecem a entrar em degeneração. E isso torna essas raças inferiores à raça branca. Porque na visão dele, quem não era branco estava mais propício para essa miscigenação, para essa mistura. E essas misturas faziam com que esses novos povos que se originavam fossem inferiores aos europeus brancos. Então essas eram as ideias do Blumenbach. Bom, por fim, o último nome que nós vamos estudar é o de George Cuvier. O George Cuvier, ele nasce em 1769, morre no ano de 1832 e em 1812, ele escreve uma obra intitulada Investigações sobre ossadas fósseis. O que ele traz nessa obra? Nessa obra ele vai falar um pouco dos fósseis encontrados, dos fósseis que ele estudou, e vai também tecer algumas críticas aos negros africanos. O que ele diz no livro dele, nessa obra? Ele diz que, analisando os fósseis, os esqueletos dos negros, percebe que os negros são uma raça degradada, uma raça insignificante. Além disso, Cuvier traz também que o negro é desprovido de inteligência e que sua capacidade intelectual não agrega absolutamente nada. Essas eram as ideias de Cuvier. Algo que chama a atenção é que Cuvier ele está intimamente ligado com a história de uma negra chamada Sarah Baartman, que nasceu ali perto da cidade do Cabo, na África. Em 1789, ela vem a falecer muito jovem, em 1815. E quem é Sarah? Sarah é uma escrava ali na região onde ela nasceu, e o irmão do seu dono, ela trabalhava numa fazenda, e o irmão do seu dono meio que joga uma conversa em Sarah, dizendo que se ela fosse para a Europa, ela podia ganhar muito dinheiro com os seus atributos. Sarah, ela sofre de uma atrofia que nas nádegas, que faz com que exista um acúmulo de gordura. E por essa razão, as nádegas elas acabam tendo um tamanho maior do que o normal. Então, pensando nisso, o irmão do dono de Sarah convence ela a ir para a Europa. Ela vai querendo ganhar dinheiro, por quê? Para tirar os seus familiares da condição de escravos. Porém, isso infelizmente nunca acontece. Quando ela chega na Europa, ela é exibida por vários lugares, por Londres, pela França e outros lugares da Europa,
como uma aberração. Ela é vista como uma aberração. E muitos homens da época pagavam para poder tocar o corpo de Sara. E vai ser colocado em algum lugar aqui da tela uma imagem de uma caricatura que foi feita na época demonstrando isso. Uma associação que defendia o direito dos negros na Europa chegou a entrar com um processo judicial em um tribunal, mostrando que ela era coagida àquela situação, porém, quando ela foi dar o seu depoimento, ela disse que sabia daquelas condições e que sabia também que metade do dinheiro que era arrecadado ali era seu por direito dentro do acordo, e o processo assim foi extinto. Porém, existia uma situação estranha na França que, em 1815, ia originar a queda de Napoleão, e logo após esse processo, Sara então é vendida para um dono de circo francês, porém, Sara não pode se apresentar após a queda de Napoleão Bonaparte, então ela é meio que jogada como um objeto. Com isso, ela não consegue regredir para o seu local de origem, e para ganhar dinheiro na França, ela passa a se prostituir e virar alcoólatra. E vem logo depois falecer. Qual que aí primeiro nós temos essa ideia da exploração, né, do negro, a exploração da mulher, possuindo a ideia de que a mulher e que o negro eles são objetos, principalmente tornando muito ácida essas conotações sexuais em cima da mulher negra, e o homem negro ele vem sofrer isso também. Nós vamos observar isso daqui 2 aulas quando nós falarmos um pouco de Shakespeare. Nós vamos analisar como a sociedade inglesa via os negros. E na obra Otelo, que é uma das que nós vamos analisar, logo no início, vou dar um spoiler aqui da nossa 4ª aula, vou dar um spoiler. Um dos personagens se refere a Otelo como um bode selvagem. Se refere a Otelo como um bode selvagem que possui desejos carnais, desejos sexuais. Então, o negro, durante muito tempo, ele recebeu estereótipos sexuais. E com a mulher negra também não é diferente. Então, nós observamos com Sara, aconteceu justamente o que acontecia com outras mulheres negras e ainda vem acontecendo. Essa ideia de exploração e, principalmente, olhar para a mulher como ela fosse um objeto sexual. Mas você deve estar se perguntando, Jefferson, qual que é a relação da Sara com o Curvier? Assim que a Sara morre, quem é a pessoa encarregada por analisar o cadáver de Sara? Ele mesmo, o Curvier. O Curvier, então, ele disseca Sara, ele separa o esqueleto de Sara, e existe um relato no livro, existem relatos de que ele retira os órgãos sexuais de Sara e coloca em um vidro para ficar em exposição em um museu da França. Olha só para vocês verem a crueldade. Então ele retira os órgãos sexuais de Sara e deixa em exposição no museu. E o que ele diz? Ele diz, depois de fazer toda essa análise no corpo de Sara, o seguinte, de que Sara se assemelhava com tudo, menos como uma mulher branca. Além de possuir uma estrutura mandibular peculiar, queixo curto e nariz achatado, se assemelhava a um negro. Então, Curvier dizia que Sara não parecia uma mulher branca, mas ela parecia um homem negro. Ademais, ele classificava Sara como da raça negra, e nós vamos observar que a ideia de raça nós não usamos mais, né? Mas ele classificava Sara como da raça negra, e mais, ele dizia que a raça negra era a menor de todos os seres humanos. E por fim, Curvier disse que nunca na sua vida ele tinha observado uma cabeça de um ser humano tão idêntica à de um macaco como era a cabeça de Sara.
Então, olha só as horríveis descrições, os terríveis estereótipos que o Cuvier mencionava. Porém, nós vamos ter algo nas nossas próximas aulas que vai servir para quebrar tudo isso aí falado pelo Cuvier e seus antecessores, que viriam ser utilizados anos depois por muitas outras pessoas e em pleno 2020 é utilizado. Eu vou aqui parafrasear o Clebão Machado, para quem gosta de futebol aí, conhece o narrador esportivo Kleber Machado, que em uma das partidas da França, em uma das Copas do Mundo recente, ele disse a seguinte frase: "Que negros maravilhosos". É a campeã de 98, a vice-campeã mundial de 2006, com uma nova geração. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. E em uma das nossas aulas nós vamos falar sobre esses negros maravilhosos. Eu vou trazer para vocês 15 negros que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura, de Economia e o Prêmio Nobel da Paz. Com isso nós vamos mostrar que existem negros, sim, tão competentes quanto os brancos. Que existem negros que mudaram, mudam e vão mudar ainda mais a história da humanidade. Então, nós vamos debater tudo isso em uma das nossas aulas, onde nós vamos falar um pouquinho de 15 negros maravilhosos que ganharam o Prêmio Nobel, além de eu trazer uma sugestão aqui de alguns negros que você precisa estudar. Merecem destaque dentro da nossa sociedade e dentro da cultura internacional. Então, se liga nas próximas aulas que eu vou trazer isso para vocês. E para acabar a nossa aula de hoje, vamos falar rapidinho sobre a emancipação judaica, que foi realizada por Napoleão Bonaparte. Nós temos, ali por volta dos anos 1100 e pouquinho, o Concílio de Latrão. E o Concílio de Latrão, que foi convocado pelo Papa, que discutia muitas coisas. Mas dois concílios de Latrão, eles merecem a nossa atenção rapidinho, que é o Concílio de Latrão III e o Quarto Concílio de Latrão, que foram convocados pelo Papa Alexandre III e pelo Papa Inocêncio III. O que foi esse Concílio de Latrão? Então, esse Concílio de Latrão ele foi convocado pelos papas, por esses dois papas, para debater alguns assuntos relacionados à fé católica e algumas questões políticas também. Nesse Concílio de Latrão, por exemplo, os judeus eles foram restritos de muitas coisas. Então passou a ter restrições e leis discriminatórias contra os judeus em toda a Europa. E houve também um episódio muito marcante na Inglaterra, no qual o rei Eduardo I, nesse período dos concílios, ele expulsa os judeus do solo inglês. Os judeus eles eram obrigados a usar, por exemplo, a estrela de Davi para se distinguir dos outros cristãos. Além disso, tudo que era dito por um judeu contra um cristão não era para ser levado em consideração. Sempre o cristão ia ter razão frente ao que o judeu falava. E foi Napoleão Bonaparte, em 1791, que começa a criar as primeiras leis pró-judeus. Segundo ele, essas leis pró-judeus eram para corrigir um erro preconceituoso que existia. Legalmente, na visão dele, porém, era um erro. Por isso, Napoleão, em 1791, começa a criar leis que passam a beneficiar os judeus, visando fazer essa correção desse erro. Então aqui nós terminamos a nossa segunda aula, espero que você tenha gostado. Não deixe de assistir a primeira e as próximas aulas. Tem links na descrição para você acessar várias coisas, e principalmente o material. E no material você vai ter uma tabela com os anos de emancipação judaica em vários países, e inclusive no Brasil, e também um apontamento sobre o darwinismo social. Espero você na nossa próxima aula, espero que você tenha gostado. Bata papo comigo lá no Telegram e no Instagram e espero você na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.